Em 1929, Joseph Kennedy fez fortuna apostando contra o mercado pouco antes da Grande Depressão. Em 2008, Michael Burry e John Paulson lucraram bilhões ao prever e apostar contra o colapso do subprime. E agora, em 2025, o mesmo padrão está se repetindo, com os mesmos 4 estágios de sempre. Os sinais estão diante de todos nós, mas a cegueira coletiva garante que quase ninguém os veja. Enquanto a maioria acredita que, dessa vez, é diferente, os grandes jogadores já se movem em silêncio. Eles não se importam com política, ideologia ou narrativas da mídia, apenas com o padrão de lucro que se repete em todo o colapso. O que você está prestes a compreender é que o colapso financeiro nunca é um acidente. Ele é a fase de colheita, o momento em que o dinheiro inteligente se alimenta do pânico e da negação da massa que se recusou a ver a realidade. Toda bolha segue o mesmo roteiro: euforia, negação, pânico e, finalmente, oportunidade. O erro fatal da maioria é confundir prosperidade com estabilidade. Em 1929, acreditava-se que o mercado havia atingido um platô permanentemente alto, impulsionado pela moral americana e pela Revolução Industrial. Quem ousava questionar era taxado de pessimista ou antipatriota. Taxistas e engraxates davam dicas de ações, o sinal clássico de que o dinheiro fácil já havia chegado às ruas. Em 2008, o mito era o milagre da habitação. Diziam que os preços das casas jamais cairiam. Os derivativos tóxicos, CDOs e subprimes, eram vendidos como instrumentos seguros e diversificados. Quem apostava contra o sistema era ridicularizado, como Michael Burry, que foi ameaçado por seus próprios investidores. E hoje, em 2025, a nova ilusão é a da inteligência artificial e do crescimento infinito sustentado por dívida. A crença é de que o mercado nunca cairá porque o governo sempre poderá imprimir mais dinheiro, mas o dinheiro inteligente não se apaixona por narrativas. Ele se move apenas por liquidez. A primeira fase do padrão é a saída silenciosa, o momento em que os grandes investidores liquidam ativos supervalorizados e acumulam a única coisa que realmente importa em uma crise: caixa. O medo da elite não é perder dinheiro, é perder liquidez e não poder agir quando o colapso chega. Warren Buffett é o símbolo perfeito dessa fase. Sua holding, a Berkshire Hathaway, acumula mais de 300 bilhões de dólares em caixa, a maior reserva da história. Buffett não está diversificando, está esperando. Ele sabe que quando a maré baixar, será possível ver quem estava nadando pelado. E a maré está baixando rápido. Enquanto isso, executivos de gigantes como Amazon e Meta estão vendendo suas próprias ações em volumes recordes. Jeff Bezos se desfez de mais de 13 bilhões em papéis. Mark Zuckerberg e outros executivos fazem o mesmo. O insider selling atingiu níveis não vistos desde 2007. Quando quem está dentro vende o próprio negócio, isso não é confiança, é aviso. Essa saída não aparece nas manchetes. Ela se esconde atrás de palavras neutras como diversificação e planejamento patrimonial. Mas o sentido é o mesmo de sempre: sair do caminho do trem antes que ele atinja a ponte. A segunda fase é a proteção calculada, quando o medo se transforma em ativo. Os fundos de hedge começam a comprar seguros contra o colapso. Eles apostam em opções de venda, contratos de volatilidade e swaps de crédito, da mesma forma que Kennedy fez em 1929 e Burry fez em 2008. Pagam milhões em prêmios para ganhar bilhões quando o sistema falhar. Hoje, em 2025, isso está acontecendo novamente, discretamente, nos bastidores de Wall Street. Os grandes fundos estão comprando proteção contra a própria estrutura de crédito global. Bill Ackman, o mesmo investidor que lucrou bilhões em 2020 durante o pânico do Covid, voltou a posicionar-se. Ele alerta para o risco sistêmico e para a inflação fora de controle. A elite está apostando não apenas que o mercado vai cair, mas que ele vai se tornar caótico. O pânico é o produto que eles estão comprando, e quando a volatilidade explode, suas apostas se multiplicam. A terceira fase é o ataque cirúrgico.
o momento em que eles miram nos pontos fracos do sistema. Em 2008, o alvo foram as hipotecas residenciais. Agora o alvo é o imóvel comercial e a rede de bancos regionais que sustenta essa bolha silenciosa. O home office e o êxodo corporativo deixaram os prédios das grandes cidades meio vazios. Nova York, São Francisco, Chicago, metade dos escritórios está ociosa. Esses imóveis perderam valor, mas continuam registrados como se estivessem cheios. A distorção é colossal. Entre 2025 e 2026, mais de 2 trilhões de dólares em dívidas comerciais precisam ser refinanciados. Foram empréstimos feitos com juros de 3% durante a era do dinheiro fácil. Agora, essas dívidas precisam ser pagas a 8%. A conta simplesmente não fecha, empresas entregarão chaves, bancos perderão capital e o colapso virá em cascata. Os grandes fundos já estão apostando contra os bancos regionais e contra títulos de crédito imobiliário comercial. Eles sabem o que vem a seguir. O governo pode tentar resgatar alguns, mas não todos. O volume é grande demais para conter. A última fase é a aquisição fria, o renascimento após o incêndio. É o momento em que o pânico atinge o ápice, quando todos vendem e ninguém quer comprar. É aí que o dinheiro inteligente volta ao jogo. Joseph Kennedy fez isso nos anos 30, comprando ativos sólidos por centavos. Buffett repetiu em 2008, injetando bilhões em bancos quebrados e garantindo lucros colossais com o medo do mercado. Eles não choram durante o caos, eles colhem. E agora, essa mesma dinâmica se desenha mais uma vez. O ciclo da ganância e do medo está em sua penúltima volta. O insider selling já aconteceu. A proteção está comprada. O alvo está definido. O que vem a seguir é a transferência de riqueza, silenciosa, metódica, inevitável. Enquanto a classe média é consumida pela dívida e o medo paralisa a maioria, poucos estão se preparando para o renascimento. Eles não apenas sobreviverão, prosperarão. Porque entenderam uma verdade simples: o colapso é parte do plano. Mas há uma quinta camada que quase ninguém menciona: a reprogramação social que vem depois da crise. Quando o sistema desaba, o mesmo poder que o construiu reaparece com a solução. É o velho truque do problema, reação e solução. Criam o caos para oferecer a ordem. Em 1929, a resposta foi o controle estatal do sistema financeiro. Em 2008, foi a socialização das perdas e a concentração bancária. Agora, em 2025, o novo plano está sendo desenhado em tempo real. A moeda digital de Banco Central, o dinheiro programável. Eles dirão que é para proteger você do colapso dos bancos e das fraudes do sistema tradicional. Mas o verdadeiro objetivo é controle. Um dinheiro que expira, que rastreia cada transação, que define o que você pode ou não comprar. A bolha que estoura no mercado financeiro serve de justificativa para instaurar o sistema de crédito social no Ocidente. O crash é a cortina de fumaça para uma nova era da obediência financeira. E assim, o ciclo se fecha. Primeiro, criam a bolha. Depois, lucram com o colapso. E, por fim, redefinem as regras para garantir que você jamais escape da próxima bolha. Eles projetaram um sistema do qual ninguém pode sair, um labirinto onde cada saída leva de volta ao ponto de controle. A verdadeira questão não é apenas como sobreviver ao colapso, mas como não ser programado pelo sistema que surgirá depois dele. Quem entende isso deixa de ser espectador e se torna estrategista, porque a história se repete, mas nunca com o mesmo disfarce. E enquanto todos olham para o colapso, o verdadeiro jogo já começou. Se você quer entender como agir como o dinheiro inteligente, e não como a massa assustada, inscreva-se no canal agora. O próximo episódio revelará o mapa completo da reconfiguração econômica que já está em andamento, e talvez pela primeira vez você veja o sistema pelo que ele realmente é.